Salve, igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém! Poxa, meus irmãos, é um motivo de muita alegria, né, tá trazendo aqui minha primeira palavra, né, ainda mais sendo no dia do meu aniversário, então é um motivo, assim, de se alegrar mais ainda, porque é uma coisa até que nem eu mesmo esperava, porque eu tinha concretizado que seria em julho a minha primeira pregação, mas para mim, dia 11 cairia numa quarta ou numa segunda, ou seja, para mim, eu falei, ou eu vou pregar antes ou depois do meu aniversário. Mas aí no dia 1º de julho, quando surgiu a inspiração, através de uma live de oração, né, que eu estava assistindo, surgiu a inspiração e aí eu comecei a escrever. Aí eu falei, eu vou ver que dia tem para pregar no dia 11, que dia cai numa terça-feira ou numa quinta. Aí quando eu vi que era dia 11, eu falei, meu Deus do céu, é Deus purinho, não tem como. E glória a Deus por essa oportunidade, eu agradeço muito ao Senhor por isso. E eu sei que foi orado, mas vamos fechar nossos olhos, amém? Está orando mais uma vez, para que o Senhor me use, que não seja eu, mas o Espírito Santo através de mim, amém? Fechemos nossos olhos e oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar, Senhor, completando mais um ano de vida, Senhor, na Tua presença, Senhor, levando da Tua palavra, Senhor, neste novo ciclo de minha vida, Senhor. Que eu venha, Senhor, ser usado por Ti, Senhor, neste altar, Senhor. Que não seja eu que fale, Senhor, pois de mim nada poderá sair, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo através de mim, Senhor. Me use conforme a Tua vontade, que todos nós, Senhor, saiamos renovados e cheios da Tua presença e do Teu Santo Espírito, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos por tudo e por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E bom, meus irmãos, hoje iremos começar a ler em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Como está ali no slide. 1 Pedro 2, 9. Todos acharam? Nos fala assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, esse é o tema de hoje, né? Como estava no slide anterior, é sobre consagração, né? Vamos falar sobre consagração e o que seria consagrar-se a Deus, né? Consagrar-se a Deus é viver uma vida única e exclusivamente para a glória de Deus, pois não há nada melhor do que a gente viver para a glória de Deus, não é verdade? Foi para isso que nós fomos criados, né? E a pergunta que fica é como nós podemos nos consagrar ao Senhor, né? E quando estava preparando a pregação, me veio 4 passos, né, para se consagrar a Deus. E o primeiro passo, que vai estar no próximo slide, é a santificação. Amém. A santificação. Porque, como diz na palavra de Deus, né, sem a santificação ninguém verá o Senhor, não é verdade? Podemos ver que em Romanos fala sobre exatamente isso, né? Em Romanos capítulo 12, versículo 2, fala, né, não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, precisamos nos santificar. E o que seria a santificação? Tem muita gente que acha que santificação e consagração têm o mesmo significado, mas não é bem assim. A consagração seria a gente realmente doar a nossa vida para a glória de Deus, né? Viver a nossa vida única e exclusivamente para a glória de Deus. E a santificação é apartar-se do pecado, né? E aproximar de Deus, né? Então, para nós nos consagrarmos, a primeira coisa que a gente deve fazer é nos santificar, que é lutar contra a nossa carne e dar espaço ao Espírito Santo agir em nossas vidas, né? E, acima de tudo, aproximar de Deus, né? Na verdade, quando a gente se aproxima de Deus, a gente já se afasta do pecado, né? E agora, partindo para o segundo passo, que eu acredito que seja uma arma importantíssima para nós cristãos. E o segundo passo, como está ali, é a oração, né? Eu acredito que a oração é uma das coisas mais importantes na vida de um cristão, né? Porque Charles Spurgeon, um grande pregador da palavra de Deus, que viveu no século XVII,
século XIX, perdão. Ele falava que a distância entre um problema e uma solução é a distância entre o joelho e o chão, né? E é a mais pura verdade. Na minha opinião, a oração é a chave de Deus para o milagre acontecer, né? Porque a gente pode ver que todos os homens de Deus, todos os heróis da fé, sem exceção de nenhum, tiveram um milagre em suas vidas através da oração. Você pode ver Ana, quando ela pediu para ter um filho, foi através da oração. Samuel, quando esteve na cova dos leões, foi através da oração que Deus o livrou de todo mal. Assim foi Sadraque, Mesaque e Abednego, né, na fornalha. E o próprio Jesus mesmo, na multiplicação dos pães. Os milagres só aconteciam quando ele pedia ao Pai, né? E isso é uma coisa muito maravilhosa. O que eu acho muito incrível é que a oração, né, da oração é que quando a gente vai falar com alguma pessoa muito conhecida, né, se a gente quiser falar com essa pessoa, a gente tem que ir primeiro na assessoria dessa pessoa, né, para talvez falar com essa pessoa. Mas a gente tem que lembrar que Deus, que é o CEO do universo, criador de todas as coisas, a gente pode falar a todo momento com Ele. A gente pode, não precisa de agenda, não precisa de nada, a todo momento é só dobrar nossos joelhos e falar com Ele. Isso é uma coisa muito maravilhosa, e em qualquer lugar também. Isso é muito maravilhoso. E a gente tem que lembrar que em todo momento Deus sempre irá nos atender, né? A oração, se a gente orar, logicamente, de inteireza de coração, se humilhando perante a presença de Deus, Ele sempre irá nos atender, né? E Ele só não nos atende se a nossa oração não for de coração e for para causar o mal, ou se o que a gente está pedindo não é a melhor coisa, porque Deus tem um propósito, um plano para cada um de nós, né? E Ele sempre tem o melhor, então nem é sempre da nossa vontade, mas a vontade dEle, que reina sobre todas as coisas, né? E Deus nos atende conforme a intenção do nosso coração, sem vingança, né? O próprio Jesus na cruz, quando Ele pediu para Deus, o Senhor, Deus Pai, perdoar aqueles que estavam zombando dele, foi sem vingança, né? Foi muito pelo contrário, foi com todo o amor do mundo, né? Não é verdade? E, sem dúvida alguma, a oração é um passo que é extremamente importante para a nossa vida com Deus. E agora, partindo para o terceiro passo, né? Que é ler e aplicar a Bíblia, a palavra de Deus. A gente pode ver que em Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos fala, né? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. E também a gente pode ver que em Salmos capítulo 19, versículo 105, nos fala: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? Então, a Bíblia também é uma coisa que é fundamental e não pode faltar em nossas vidas, assim como a oração, né? Certa vez um pregador, né, eu ouvi um testemunho de um pregador, que ele foi questionado o que seria mais importante, se era orar ou se era ler a Bíblia. E ele respondeu assim: o que você está me perguntando é a mesma coisa de responder se um pássaro voa com a asa direita ou com a asa esquerda. Ele depende das duas. E a mais pura verdade, não tem, ler a Bíblia é mais importante que orar, ou orar é mais importante que ler a Bíblia. De forma alguma, as duas, a gente precisa dessas duas coisas para viver uma vida com Deus. Se a gente não tiver diariamente um devocional diário, né, e a palavra de Deus e a oração conosco, a gente não tem como viver uma vida de consagração ao Senhor, né? E eu mesmo faço meu devocional, minha mãe até diz que eu faço ela pecar às vezes, porque ela tem que pedir, né, para eu ir mais rápido, né? Porque às vezes eu fico tanto tempo, eu falo, meu Deus, é tão maravilhoso. Às vezes eu fico mais de 1 hora, e assim, é muito maravilhoso. E às vezes, claro, eu uso a Bíblia, né, e eu estou usando atualmente esse daqui do Charles Spurgeon, né, que foi o pregador do que eu mencionei, que é Caminhando com Deus Dia a Dia, né? São 50 devocionais diários e tem sido muito maravilhoso, né? Deus tem me abençoado de uma forma muito tremenda, muito grandiosa, né? Então, meus irmãos, ler a Bíblia é o terceiro passo, e é um passo assim que a gente não pode deixar de fazer. Porque ler, e não só ler, como está ali, ler e aplicar a Bíblia,
Porque não adianta apenas ler, tem tantas pessoas que são religiosas que apenas leem a Bíblia, decoram a Bíblia inteira, mas não cumprem ela, né? É igual os fariseus mesmo, né? Eles conheciam muito a lei, mas eles não aplicavam a maioria das coisas que estavam lá, né? E Jesus veio para acabar com isso, né? E o quarto e último passo, né, de viver uma vida de consagração é prosseguir em direção ao alvo. E essa parte é uma parte que, infelizmente, muitas pessoas acabam desistindo, né? E a gente pode ver, né, que em Hebreus capítulo 12, versículo 1, nos fala, né? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Então, que venhamos, meus irmãos, prosseguir em direção ao alvo, né? Lembrar, meu irmão e minha irmã, que você tem um chamado, e que Deus te escolheu para estar aqui nesta noite, e fazer a diferença nessa geração, né? E prosseguir ao alvo. O que seria esse prosseguir ao alvo? Tem muitos que não entendem esse sentido, mas prosseguir ao alvo é a mesma coisa de não desistir, mesmo em meio a todas as adversidades, né? E é cumprir de fato o ID de Cristo, né? Que Ele nos mandou, porque o ID de Cristo não foi uma sugestão, mas foi uma exigência de fé, né? É uma coisa assim que a gente foi uma ordem, né? Que o Senhor Jesus nos deixou. E nem é fácil, não é fácil. Muitas das vezes a gente vê tantas coisas ruins acontecendo e tem que lidar com tantas críticas, né? E muita gente acaba desistindo, né? No meio da caminhada. Mas a gente não pode desistir por hipótese alguma. Lembrar, meus irmãos, que todos os sofrimentos terrestres, eles passam. E tem um galardão nos esperando nos céus, uma nova Jerusalém. A gente não pode se apegar às coisas terrenas, né, dessa vida. Às vezes a gente se apega aos propósitos dessa vida, aos bens materiais, né, de uma forma geral. Mas a gente tem que lembrar que tudo isso passa. O próprio rei Salomão, que foi o homem mais sábio, lógico, depois de Jesus, que já existiu na Terra, ele, assim, experimentou de todos os prazeres terrenos, né? Ele viveu uma vida assim, que ele teve tudo que ele quis, né? A contar com sabedoria. Mas ele, no final, né, em Eclesiastes, que ele escreveu aquilo no final da vida dele, ele vê que tudo foi vaidade, tudo é vaidade, tudo que existe é vaidade, tudo é correr atrás do vento, quando estamos longe da presença de Deus. E é por isso que ele termina concluindo que o essencial ao homem é seguir a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Isso é a única coisa que é essencial ao homem. Que venhamos a seguir esse conselho, né? Tão precioso. Por isso que eu amo Eclesiastes, né? Porque ele fala sobre essas coisas e realmente a gente nos faz refletir muito sobre isso e nos faz ver, poxa, que se o homem mais sábio, que experimentou de todas as coisas e teve tudo que ele quis, falou isso, né? Então a gente tem que seguir esse conselho tão maravilhoso e tão precioso, né? Glória a Deus por tudo. E você pode achar que não tem capacidade, né? Mas porque em muitos momentos a gente fala, meu Deus, como que eu vou pregar, concretizar o ID de Cristo se eu não consigo nem falar às vezes com alguém de fora, né? Mas lembre-se do que o Senhor Deus falou com Moisés na sarça ardente. Não fui eu que fiz a boca do homem, então vai e liberte o meu povo. E é essa ordem que o Senhor nos faz esta noite, que é de ir e libertar o povo dele, que está cativo. Ser usado, logicamente, ser usado pelo Espírito Santo. E se você não sabe falar em público, ou não sabe chegar em uma pessoa para falar de Deus, peça sabedoria, porque realmente de nós não tem nada para sair de bom. Mas quando nós somos direcionados por Ele, aí todas as coisas fluem. Quando é o Espírito Santo que nos usa, absolutamente todas as coisas tendem a fluir. Amém? Glória a Deus. E assim, você não precisa necessariamente, né, ser um missionário que viaja, né, que
Claro, se esse for seu chamado, glória a Deus, que você vá pregar para vários países, para vários lugares. Mas a gente tem que lembrar que todo local, como disse o pregador da última semana, nosso irmão Efraim, todo local é um local missionário, né? A gente tem que lembrar que a gente estando em casa, às vezes, se você tem familiar que não acredita em Jesus, ir falar com ele sobre Jesus, sabe? Ir no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, mas não deixe de falar de Cristo. Não tenha vergonha. Saiba que não há nada melhor do que fazer isso, pois esse é o nosso chamado. Ele nos chamou para fazer isso. Amém? E às vezes a gente pensa, poxa, mas realmente é tão terrível as coisas, né? O mundo persegue tantos cristãos, mas a gente não tem que ter medo de morrer, nem da perseguição, porque ainda que morramos, com Cristo nós viveremos. A gente sempre tem que se lembrar disso. Sabe, eu tenho um testemunho para falar que até contei para alguns irmãos, quando na viagem em Gramado, eu toquei a maioria dos dias lá no hotel, que tinha um piano, e aí eu fui tocando, e teve um rapaz que no penúltimo dia ele me viu e quis filmar, né? Achou legal, poxa, muito bacana. E é um jovem assim que era desviado, que trabalhava lá no hotel, né? E no outro dia ele me procurou e falou, poxa, muito bacana e tal. E aí, assim, de uma forma inesperada, era um jovem desviado e eu comecei a falar sem eu entender. Claro, eu pedi sabedoria ao Senhor, eu comecei a falar da palavra de Deus, assim. Eu comecei a ministrar para aquele jovem e realmente ele se sentiu tão renovado que depois ele me agradeceu, falou, poxa, obrigado por você ter falado de Jesus para mim. Isso, eu estava fazendo hora extra e isso me renovou, né? Ou seja, meus irmãos, e foi uma coisa assim, que saiu totalmente do meu planejamento, era assim, totalmente contrário ao que eu estava planejando, mas tudo isso foi para que o planejamento de Deus fosse concretizado naquele dia. Amém? E isso é muito maravilhoso, não tem nada melhor do que isso, né? De quando a gente fala da palavra de Deus. Então, meus irmãos, que venhamos prosseguir em direção ao alvo, esquecer de todos os sofrimentos terrestres, lembrar que tem uma nova Jerusalém nos esperando e que lá não haverá mais choro, nem ranger de dentes, nem pranto, e todas as coisas velhas terão se passado e tudo será novo, e estaremos eternamente ao lado de Deus Pai. E não tem nada mais precioso do que isso. Glória a Deus por tudo, né? E que venhamos a chegar no final de nossas vidas e falar assim como foi o apóstolo Paulo, né? Eu combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. Paulo aqui na terra morreu como mártir, mas foi ao céu como um príncipe. Isso é uma coisa assim muito maravilhosa, né? E isso é um exemplo. O exemplo de Paulo para mim é o mais tremendo assim sobre a nossa missão, né? Sobre o chamado. Que ele, na época que tinha tanta perseguição, foi quando começou a perseguição aos cristãos. Ele persistiu até o fim e até ele mesmo falar, né, que sei de meus imitadores assim como eu sou de Cristo, né? Isso é uma coisa muito tremenda. Você tem que ter uma vida consagrada verdadeiramente ao Senhor para ter essa autoridade de falar isso. E que venhamos a concretizar nossa carreira na fé. E falar como Paulo, combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. Amém? Então, vai aqui os 4 passos para uma vida de consagração. O primeiro deles é a santificação, como a gente tinha falado. A segunda é a oração, né? A terceira é ler e aplicar a palavra de Deus. E a quarta é prosseguir para o alvo. Quando a gente cumpre esses quatro passos, você pode ter certeza, meu irmão, que você vai ter uma vida e vida com abundância da presença de Deus. Isso não é uma vida perfeita, claro, mas teremos aflições, né? Mas seremos mais do que vencedores através daquele que nos amou primeiro. Amém? Então, que venhamos a pegar essa palavra em nosso coração e jamais se esquecer dessas coisas. Porque assim o Senhor irá nos abençoar e assim viveremos plenamente o nosso chamado na presença do Senhor Jesus. Amém? Até aqui nos trouxe o Senhor e assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.